Vamos então à nossa segunda aula do mini curso das atividades formativas de verão 2023. Vamos começar apresentando rapidamente como foi que se chegou à conclusão de que a matéria escura é realmente uma realidade física. Não se sabe o que é ainda. Não se sabe a origem, mas a evidência da existência dela patente. Como eu já adiantei, a primeira hipótese de existência da matéria escura foi feita em 1933 pelo astrônomo suíço Fritz Zwick. Eu vou apresentar trechos do artigo original dele, já traduzido para o inglês, e realmente o artigo original foi escrito em alemão, mas simplesmente para a gente acompanhar o processo de descoberta da matéria escura, pelo qual o Zwick passou. Que é a folha de rosto. Ele, como eu já disse, ele trabalhava no observatório de Mount Wilson, gerenciado pelo Edwin Hubble, e passou a observar e a registrar o desvio para o vermelho de diferentes galáxias. Ele ainda usava o termo nebulosas, né? Que se consagrou a partir do final do século XIX, especialmente pelo astrônomo francês Messier, e contabilizou esse desvio para o vermelho, que ele chamava de velocidade de escape, de efeito Doppler aparente, e apresentou nesse artigo. Aqui vocês veem vários aglomerados, né? Vários clusters de galáxias, ou de nebulosas, como eu chamava, com vários números, com várias contagens, né? A quantidade estimada de galáxias que havia em cada aglomerado. Observando essa coluna aqui, a gente já percebe que o aglomerado de Coma Berenices é o que contém o maior número de galáxias. E ele foi também contabilizando as distâncias em milhões de anos-luz e as suas velocidades médias. Ou seja, as velocidades médias de deslocamento das galáxias no interior de cada aglomerado. E ele prossegue dizendo que essas galáxias extragalácticas, quer dizer, extra-Via Láctea, né, possuem velocidades que são proporcionais à distância. A velocidade específica por 1 milhão de parsec, lembrando que um parsec é uma medida de distância astronômica que equivale a 3,26 anos-luz, que dá esse valor aqui em quilômetros. E ele diz que o desvio médio
para o vermelho de cada galáxia individual, dentro de cada aglomerado, é calculado a partir dos desvios, na média, pelo menos 3 linhas espectrais, né? Análise espectral que possibilita o cálculo do desvio para o vermelho. Esse é o gráfico que ficou digamos assim, consagrado, né, pelo Hubble, que dá exatamente essa variação linear da velocidade de acordo com a distância. A velocidade de Doppler média, como diz o Zwick. E o Zwick ressalta que é muito importante que se considere que as velocidades dos membros individuais, ou seja, das galáxias contidas em aglomerado, podem ser muito diferentes dessa média, a média do aglomerado como um todo. No aglomerado de Coma, que foi o que ele mais estudou, até porque é o que tinha mais membros individuais, como ele chama, esses valores individuais das velocidades das galáxias foram calculadas e apresentadas aqui. Então, a gente vê 8, né, velocidades de galáxias que pertencem ao aglomerado de Coma, né, e ele ressalta, é por isso que surge essa interrogação aqui, que como esse valor difere grandemente dos outros, ele supõe que pode ser que essa galáxia, na verdade, não pertença ao sistema de Coma, seja uma galáxia externa, que aparece no meio ali, mas não faz parte do conjunto. Mas, ao mesmo tempo, ele diz que, mesmo assumindo isso, o erro será de 1/16. Então, mesmo omitindo essa galáxia duvidosa, né, as variações de velocidade no sistema de Coma continuam muito grandes. Aí ele faz algumas observações sobre exatamente essa distribuição, essa diferença, né, essa grande variação de velocidades nas nebulosas, né, ou galáxias que pertencem ao sistema de Coma. E ele ressalta, então, que existem diferenças aparentes entre 1.500 a 2.000 quilômetros por segundo. E aí ele dá um grande salto, né, um grande salto conceitual que ele faz, usando um teorema da física clássica, em particular da termodinâmica, chamado o teorema do Virial. Ele admite que o sistema de Coma atingiu um estado estacionário mecanicamente e, segundo o teorema do Virial, usando esses símbolos aqui, como a energia média cinética e a energia média potencial, o teorema do Virial nos diz que a energia cinética média é menos 1/2 da energia potencial média. Admitindo, por outro lado, que a matéria é distribuída uniformemente através do espaço, usando o raio
do aglomerado, em termos de 1 milhão de anos-luz, e a quantidade de galáxias que ele contém, em termos de 800 galáxias, e cada uma delas com a massa correspondente a 1 bilhão de massas solares, a massa total do sistema pode ser estimada com esse valor. Logo, a energia potencial, usando a constante gravitacional de Newton, né? Essa energia potencial pode ser imediatamente obtida e vai ter este valor aqui. Por outro lado, usando as velocidades, a energia cinética média será de aproximadamente 80 km por segundo. Então, para se obter um efeito Doppler médio de 1.000 km por segundo ou mais, a densidade média de massa, né, no sistema de Coma deveria ter pelo menos um valor 400 vezes melhor do que se observa através da matéria luminosa, através dos corpos luminosos que compõem o aglomerado. Se isso for verdade, esse resultado surpreendente revela que a matéria escura está presente em muito maior densidade do que a matéria luminosa. É que nessa frase exatamente surge não só o conceito, como a denominação de matéria escura. Ele ainda faz vamos assim, uma concessão, assumindo, né, que o sistema de Coma não está em equilíbrio estacionário, mas sim que a energia potencial aparece inteiramente como energia cinética, então a gente vai ter essa relação, essa forma do teorema do Virial. Mas ele observa que isso aí só vai resolver através do fator de 2, né? Em vez de menos 1,5, a gente vai ter menos 1. E isso não vai resolver o problema. Ou seja, ainda existe a necessidade de uma densidade de matéria escura imensa. E aí ele finaliza o artigo apresentando o seu parceiro nesse artigo, né? Bad, que era um astrônomo alemão. Zwick escreveu com o Bad esse artigo sobre a matéria escura e escreveu mais outro em que ele apresenta, como eu já comentei, a possibilidade de existência de estrelas de nêutrons. Foi outro nome que ele inaugurou, digamos assim. Ninguém falava nisso em 1933. Acontece que o Zwick era um cara problemático, né? Ele tinha uma relação interpessoal muito complicada. Ele acabou brigando com o Bad ao longo da Segunda Guerra Mundial, porque ele afirmava que o Bad era um espião nazista que queria matá-lo. O Zwick era bem excêntrico, né? Mas o trabalho dos dois ficou. Esse é o aglomerado de Coma-Berenices, segundo uma foto atual do Hubble, do Observatório Espacial Hubble.
E observações mais recentes, inclusive simulações computacionais, acrescentadas às observações visuais, mostra, inclusive, a distribuição da própria matéria escura em galáxias. Eu deixo aqui com vocês esses dois links aqui do YouTube, onde vocês vão ter acesso a essas apresentações. Eu não vou abrir aqui para não alongar demais. Essas simulações, elas usam uma característica, um resultado, na verdade, da relatividade geral, chamado lentes gravitacionais. Aqui é um diagramazinho que mostra um exemplo de como a presença de um buraco negro, né, que tem uma massa muito concentrada em uma região do espaço, que é uma massa muito grande, pode ter bilhões de massas solares, por exemplo. Mas como é que a presença de um buraco negro, no espaço-tempo curvo, deforma a trajetória da luz? Essa estrela aqui está situada exatamente atrás, do ponto de vista do observador aqui na Terra, de um buraco negro. Mas a curvatura do espaço faz com que o observador veja essa estrela em uma posição deslocada. Esse deslocamento é inteiramente calculável, né? Ele é resultado direto das equações de campo de Einstein. Aqui eu apresento mais algumas animações que exemplificam, né, esse efeito de lentes gravitacionais, sendo que uma delas, inclusive, se refere à observação feita em 1921, em Sobral, no Ceará, que mostrou que, durante um eclipse solar total, acontecia exatamente isso. As estrelas que se encontravam atrás do Sol eram vistas em posições diferentes das suas posições reais. Isso só podia ser observado com o Sol inteiramente encoberto. E isso foi que deu a grande fama mundial ao Einstein. A partir daí, ele virou uma celebridade, virou quase que um popstar na época, né? Ele mudou a visão do espaço que se havia, digamos, arraigado, não só entre os cientistas, mas entre os leigos, né? A própria sociedade. Essa descoberta causou um grande impacto. Mas acontece que, apesar dessa confirmação direta da existência da matéria escura, vejam bem que não é uma hipótese por dados indiretos, é uma observação direta, né? Inclusive,
em concordância com os cálculos obtidos através das equações de campo de Einstein. Para os detectores de partículas altamente especializados, né, eu dou exemplo de alguns aqui, alguns eu já falei. Esse aqui é o ANAIS, emprega 112,5 quilogramas de detectores com um iodeto de sódio dopado com telúrio, né? Existe na Espanha, em atividade desde 2017. Vocês podem obter mais informações aqui nesse link do Archive. O Xenon NT, como eu já disse, tem 5,9 toneladas, deve ter mais hoje, né? De xenônio líquido imerso em um criostato a 70 K, ou seja, menos 203 centígrados. Em 2022, essa colaboração publicou um artigo que ficou sendo conhecido como o maior resultado negativo de toda a física experimental. E, como eu disse, a massa de xenônio não para de crescer, se prevê um upgrade final com 8,4 toneladas de xenônio líquido, né? Mas, se com 5,9 toneladas não se obteve nenhum resultado positivo, provavelmente esse upgrade também vai resultar sem nenhum registro positivo. Então, apesar da insistência principalmente teórica, né, dos astrofísicos e dos astrofísicos de partículas, né, a matéria escura não aparenta ser composta de nenhuma partícula conhecida no modelo padrão de partículas, ou mesmo desconhecida, né? Os teóricos criaram, né, um setor chamado setor escuro, né, o modelo padrão, que abrigaria essas partículas componentes da matéria escura e os seus decaimentos, né? Esta semana mesmo saiu um artigo na Physical Review Letters, com 2 artigos sobre a matéria escura. Um deles propondo que ela seja procurada como sendo fruto de um decaimento inverso, né? Um decaimento inverso de uma partícula de grande massa que pertence a esse setor escuro, né? E que, ao decair, resultaria em partículas de matéria escura, inclusive em fótons escuros, né? Então, a busca da partícula da matéria escura está atingindo já a fronteira da ficção científica, né? São setores escuros que não se conhecem, que não são vistos, partículas escuras que não se conhecem, que não são vistos, e decaimentos que não se conhecem e não são vistos. Então, é toda uma ficção, é todo um ambiente ficcional construído em cima da existência de que a matéria escura é composta por partículas, por mais estranhas que sejam essas partículas, né? Isso resulta no impasse, né? E, como eu disse, outras fontes de pesquisa, né, de experimentos, como no próprio LHC, só vem obtendo resultados negativos. Só para dar um exemplo de como a natureza não comporta
impasses, né, acreditou-se, o próprio Einstein acreditou, em 1935, que a mecânica quântica não estava errada, mas não era completa. E Einstein, Podolsky e Rosen publicaram um artigo que ficou muito conhecido como paradoxo EPR, em que eles dizem que aquilo ali, a possibilidade de você obter informações à distância entre, por exemplo, duas partículas que são interagentes, que se separam com grande distância, você obter os números quânticos de uma partícula à distância arbitrária a partir de uma outra partícula onde você mede esses números quânticos, seria uma contradição, seria uma violação do princípio básico da relatividade especial, que é a impossibilidade de você emitir informações a velocidades superiores à da luz. A partir do instante que essa segunda partícula estaria a uma distância arbitrária, eles chamaram essa ação, essa medição, né, de uma ação fantasmagórica à distância, uma ação que violava a relatividade especial. Mas, como eu disse, os cientistas são muito curiosos. Então, o físico John Bell, que em 64 estava trabalhando na Europa, no CERN, esse dedicou em um tempo vago, um ano sabático que ele teve, a provar que o Einstein, Podolsky e o Rosen estavam certos. Só que ele descobriu o contrário. Ele conseguiu demonstrar através de um teorema que esse fenômeno de você medir um número quântico à distância arbitrária entre duas partículas que estiveram em contato anteriormente é o chamado emaranhamento, em inglês é entanglement. Ele demonstrou que a mecânica quântica funciona assim. É um teorema. E, na verdade, ele demonstrou uma desigualdade. Quando essa desigualdade é violada, é porque existe efetivamente esse fenômeno de emaranhamento. Não é um fenômeno clássico. O emaranhamento é um fenômeno essencialmente quântico. E de lá até hoje, não só o estudo teórico do emaranhamento se aprofundou, ele hoje é importante, inclusive, no âmbito da computação quântica. Experimentalmente, inclusive, ele foi demonstrado. A violação da desigualdade de Bell ela foi demonstrada por mais de um experimento. E tanto é que 3 físicos que estiveram diretamente envolvidos nesses experimentos receberam, no ano passado, o Prêmio Nobel em função da confirmação de que Einstein, Podolsky e Rosen estavam errados. Ou seja, acabou-se o impasse. Não há paradoxo EPR. É um fenômeno físico não clássico. Por isso, talvez o Einstein achasse que havia alguma coisa faltando na mecânica quântica, apesar dele haver sido um dos cofundadores da mecânica quântica, né? Em 1905, por exemplo, um dos artigos que ele publicou no chamado Ano Miraculoso foi um artigo em que ele obteve
a equação do efeito fotoelétrico, considerando que o efeito fotoelétrico é originário de um quantum de luz, um quantum de energia luminosa, que mais tarde, em 1927, veio a ser chamado de fóton. Mas, em 1935, Einstein estava inteiramente afastado da física quântica. Ele ficou achando que havia algo errado e se arraigou nas suas crenças clássicas, né? Mas o Bell Feldman, em 64, demonstrou que o emaranhamento é um fenômeno físico existente. Eu fiz esse paralelo aqui com a matéria escura, né? Embora a matéria escura não seja descrita através de teoremas nem nada, mas ela é observada, cabalmente observada, não há nenhuma dúvida entre os astrônomos e astrofísicos de que a matéria escura existe. Resta explicar por que e como ela existe. Aí eu vou dar um salto aqui de um salto analítico, vamos dizer, um salto analítico não no sentido matemático, mas no sentido de análise, né? Que sempre que a ciência se depara com uma barreira aparentemente intransponível, sempre você pode recorrer à filosofia. A filosofia, desde a antiguidade, né, associa a existência de objeto ao conceito de ontologia, o estudo do ser, e os seus atributos de existência, devir e realidade. E aqui eu aproveito para citar um dos físicos mais importantes da atualidade, físico italiano, o Carlo Rovelli, né? Que foi um dos criadores da gravidade quântica de laços, Loop Quantum Gravity, junto com Smolin e outros. O Carlo Rovelli é um físico com uma grande cultura geral, e ele escreveu um artigo em 2018 intitulado A Física Precisa da Filosofia e a Filosofia Precisa da Física. Ele escreveu esse artigo direcionado a físicos famosos, importantes, inclusive o Stephen Hawking, que diziam que na ciência moderna não havia mais necessidade de filosofia. A ciência moderna havia superado essa necessidade de filosofia. Então, a filosofia era uma coisa irrelevante. E o Rovelli diz que não. E acrescenta, a ideologia corrente antifilosófica já efetuou danos na fertilidade da ciência. E sugere mais. Está escrevendo em 2018, né? E resultados empíricos importantes recentes, como a detecção do bóson de Higgs e das ondas gravitacionais, assim como a falência em se detectar a supersimetria, onde muitos esperavam encontrá-la, esses resultados empíricos questionam a validade de certas assunções, certas suposições filosóficas, como alguns físicos teóricos alegam. Então, isso nos convida a nos engajarmos em uma reflexão filosófica mais clara sobre o método científico. Esse é o início do artigo dele. O artigo é muito bem escrito, muito bem argumentado, né?
E eu cito ele aqui como sendo um artigo fulcral do nosso trabalho. Um físico nosso, aqui no CBPF, um cosmólogo, é o cosmólogo brasileiro mais conhecido mundialmente, o professor Mário Novello, autor de vários livros, além de artigos fundamentais, científicos, em cosmologia, e também é autor de vários livros. Ele tem um livro que saiu em 2018, em que ele afirma que, posteriormente a Marx e Engels, quando ambos acrescentaram a noção de historicidade à filosofia dos idealistas alemães, principalmente do Hegel, né? Kant, Hegel. Com esse acréscimo da historicidade, a filosofia e a ciência progrediram naturalmente do idealismo ao materialismo. E deve ser reconhecido o papel fundamental e criativo da cosmologia moderna na atribuição de um viés histórico, não só às ciências físicas, mas também, de forma não tão evidente, à própria filosofia. Ou seja, como ressalta aqui no título do artigo o Carlo Lovelli, a física precisa da filosofia, mas a filosofia também precisa da física, né? Tem um exemplo aqui que eu acho interessante. Há décadas se arrasta um debate entre cientistas e filósofos sobre a definição de uma ontologia para a mecânica quântica. Já foram escritos infindáveis artigos e livros a respeito disso, sem uma conclusão consensual, né? Simplesmente porque é muito complicado, né, você obter a conceituação de um mundo, que é um mundo quântico, né, que não é acessível diretamente, por causa, inclusive, entre outros motivos, do princípio da incerteza de Heisenberg, né? Eu cito aqui um artigo chamado Ontologia Quântica sem Especulação, do físico Matthias Egg, em um jornal de filosofia europeu. Mas o artigo dele também não resolve o problema. Eu pretendo apresentar, né, uma amostra pequena de como isso é complicado e como isso pode ser um instrumento à ciência. Com essa definição de ontologia, né, pode ser usada para esclarecer, ou ao menos para colocar em termos mais objetivos, né, a existência de entidades físicas que são mais do que comprovadas, como os quarks, os gluons e a matéria escura. Então, vamos ver de início a ontologia de quarks e gluons. Em 69, foi feita uma experiência na Califórnia, né, de interação entre feixes de elétrons de altas energias com núcleos. Isso revelou a existência objetiva de quarks e gluons. O Feynman e o Bjorken foi um dos físicos experimentais envolvidos nessa descoberta, chamaram de partons. Note-se que já em 64, o Gell-Mann havia suposto a existência dos quarks, mas ele mesmo de início acreditava que era meramente um artefato matemático surgido do estudo das simetrias, das interações nucleares fortes. E quando se revelaram esses resultados experimentais,
o Feynman não quis dar o braço a torcer ao guião que chamou de Partons. Eles implicavam muito entre eles, né? Ambos ganharam prêmios Nobel, mas sempre se espicaçavam muito. Eles eram amigos, né? Mas havia uma competição intelectual e científica muito grande entre os dois. Então, Feynman chamou de Partons, não chamou nem de quarks nem de gluons. E isso foi fundamental para a construção da QCD, da cromodinâmica quântica. Aconteceu o seguinte: não se acreditava antes desse experimento na existência física de quarks, porque eles não eram vistos. Não se observava nunca um quark livre. Mas, com o advento da QCD, ficou claro que os quarks e os gluons que existiam no interior dos baryons, né, dos prótons e nêutrons, se encontravam confinados. Ou seja, eles só existiam ali dentro e não podiam sair. Não escapavam. Ao mesmo tempo, a QCD foi construída sobre uma outra descoberta, a descoberta da chamada liberdade assintótica, que afirma que, em altíssimas energias, a interação entre os quarks e gluons pode não estar confinada. Eles podem se comportar como partículas livres. Mas energias muito mais altas do que aquelas que existem no interior dos núcleos, no interior do próton, no interior do nêutron. E só recentemente, a partir de 2000, né, é que os experimentos de altas energias, de colisões entre íons pesados, descobriram, revelaram de que forma esses quarks e gluons se manifestam aparentemente como partículas livres. Aparentemente, eu vou explicar por quê. Mas, de qualquer forma, sem estarem no interior de núcleos, sem estarem no interior de prótons ou de nêutrons. Eles existem desconfinados, é a melhor expressão, em vez de partículas livres, não. Eles existem desconfinados em um novo estado da matéria, chamado plasma de quarks e gluons, que a gente já falou nele. Eu explico por que a gente não pode dizer exatamente que os quarks e gluons estejam com partículas livres no interior do plasma. Porque também esses mesmos experimentos que revelaram a existência desse plasma de quarks e gluons descobriram que esse plasma se comporta como um líquido e não como um gás ideal. Até então se acreditava na existência do plasma de quarks e gluons, mesmo antes da sua descoberta experimental, mas como um plasma de partículas livres, de quarks e gluons livres, como um gás ideal. Mas os experimentos mostraram que não. E um líquido, a gente sabe que as partículas que compõem o líquido interagem fortemente. Então, a gente não pode dizer que os quarks e gluons, o plasma de quarks e gluons, sejam partículas livres. São partículas desconfinadas. Elas não se encontram no interior de nenhum bárion. Então, a existência de quarks e gluons ficou objetivamente demonstrada experimentalmente, mas não se consegue ver separadamente os quarks e gluons.
Os experimentos só conseguem ver quarks e gluons dentro de um plasma de quarks e gluons. Então, a gente observa o seguinte, apelando aí ao conceito de ontologia da filosofia, né? Quando eles estão no interior de um nêutron ou de um próton, eles estão confinados. Eles não existem quando partículas individuais. Então, o ser físico é único. Tanto é que os quarks e gluons foram descobertos simultaneamente. Mas quando estão no interior de um plasma de quarks e gluons, eles estão desconfinados. Então, são duas ontologias diferentes. Eu faço questão de ressaltar duas ontologias efetivas. É aí que a física contribui à filosofia, né? A filosofia não considera ontologias efetivas. Para ela, ou há uma ontologia ou não há. Mas a física mostra, especialmente no caso de quarks e gluons, que em baixas energias, quarks e gluons estão no interior de hadrons, né? Sejam baryons ou sejam partículas instáveis, e mantidos em confinamento. E também existem, em altas energias, como constituintes de plasma de quarks e gluons. Embora a gente consiga, os experimentos consigam quantificar as características físicas dos quarks e dos gluons, sendo os quarks campos fermiônicos espinoriais e gluons com campos bosônicos vetoriais, eles conseguem medir a massa, a carga de um quark, o spin, a paridade de um quark e também do gluon. Sabe que o gluon ele tem uma massa zero, a carga do gluon é diferente da carga elétrica, é chamada a carga de Corr, com 3 componentes, e não duas componentes, como é o caso da carga elétrica. Mas o gluon é um bóson vetorial, ele tem spin igual a... Essa divisão entre essas duas ontologias efetivas, né, é interessante, que a gente pode expandir essa nova noção de ontologia que a física nos ensinou, né, a, por exemplo, a matéria escura. A matéria escura ela foi descoberta através de observações de halos de matéria escura, ou seja, regiões espaciais em torno de galáxias, em torno de aglomerados, que tem uma densidade de energia gravitacional muito maior do que a densidade de energia gravitacional das partículas visíveis. Então, a gente, para estudar a matéria escura, filosoficamente, a ontologia da matéria escura, ela tem que ser estudada através dos halos, que são o fenômeno observacional que nos demonstra a existência da matéria escura. Então, eu vou fazer aqui o exercício, né? É um modelo essencialmente intelectual, né? Mas que é composto, derivado exatamente da existência física observável dos halos de matéria escura. Então, vamos axiomatizar esse modelo, dizendo inicialmente, a matéria escura pura, ou seja, considerando o halo de matéria pura separado do domínio das
galáxias e matéria luminosa, essa matéria escura, vamos axiomatizar, vamos definir, ela não é composta por partículas. É um postulado. Agora, a princípio, filosoficamente, você pode dizer que é um postulado anti-ontológico. Você pode afirmar que existe uma coisa dizendo que ela não é composta por partículas, por entidades físicas. Mas vamos em frente. Essa não existência de partículas componentes da matéria escura é um dado, até hoje, pelo menos, é um dado observacional. Então, vamos admitir que isso seja verdade, né? E vamos ver no que isso vai dar. Partindo desse postulado, se a matéria escura pura não é composta por partículas, nela não se formam bárions, não se formam nêutrons, prótons, hadrons. Logo, não se formam átomos. Se não se formam átomos, uma vez que a matéria escura pura não é composta por partícula, ela não contém relógios. O que são os relógios? Os relógios são o exemplo mais óbvio, né? Um relógio atômico, que é o relógio mais preciso que existe até hoje, ele funciona como um medidor de vibrações dos átomos. E como é que se mede essas vibrações? Por raios de emissão e de absorção. Então, se na matéria escura pura não existem átomos, não existem relógios, não existem raios de emissão e absorção, nem ela pode decair. A matéria escura, não sendo composta por partículas, não comporta decaimentos, não comporta desintegrações. Uma consequência direta disso, na matéria escura pura, não pode existir transmissão nem recepção de sinais, já que não há relógios, não há raios de emissão e absorção. Logo, não há eventos no sentido da relatividade restrita. Logo, não é admissível, na matéria escura pura, a definição de simultaneidade ou de causalidade local. Mais precisamente, a microcausalidade relativística. Ou seja, regiões de matéria escura pura não se comunicam entre si. Uma outra consequência, inclusive corroborada por vários artigos teóricos e observacionais, a matéria escura pura não é autointeragente, ela não interage com ela mesma. Em que sentido isso? Quando duas galáxias que contêm os seus halos de matéria escura, ou dois aglomerados que portam os seus halos de matéria escura, se chocam, há uma colisão entre eles, como se vê, por exemplo, no aglomerado da bala, o bullet cluster. Essas grandes massas visíveis de galáxias, né? Evidentemente, se chocam, existe um aquecimento, existe uma emissão de gases aquecidos que é visível. Isso é detectável por sinais eletromagnéticos, infravermelho, principalmente. Mas os halos de matéria escura se atravessam sem mudar de domo, digamos assim. O halo de matéria escura de uma galáxia, depois da colisão,
permanece com essa galáxia. Não há uma troca, nem há uma interação entre halos de matéria escura diferentes. A partir daí, a gente pode supor que a matéria escura pura, ela interage gravitacionalmente apenas com seu núcleo bariônico, apenas com as partículas que compõem as galáxias presentes no cluster, por exemplo, que eu chamei de M índice B, matéria bariônica. E aí eu cito mais uma vez o Bullet Cluster, que observacionalmente e por simulações usando a relatividade geral, simulações em supercomputadores, mostram que ambas as galáxias mantêm seu halo próprio, não cedem nem capturam uma parte do outro halo. Uma outra consequência óbvia, né, já que a matéria escura não é composta de partículas, como a gente afirmou no postulado A1, ela é inerte em relação à radiação eletromagnética, é transparente. E é o que se verifica realmente. Se enxerga através dos halos de matéria escura. Ela não tem nenhuma interação eletromagnética. O fato de, na matéria escura pura, não existir relógios, não existirem átomos, portanto, não existirem formas de você medir o tempo no interior da matéria escura pura, é que ela é atemporal. Ou seja, ela não muda com o tempo. O tempo não é uma função global da matéria escura. E, finalmente, o último corolário daquele axioma inicial é que a ação gravitacional da matéria escura se origina unicamente da geometria do espaço-tempo, que foi, de alguma forma, modificada por deformações e torções em uma região desprovida da presença de matéria bariônica. Então, juntando isso tudo, a gente observa que, se isso tudo for correto, em um universo causal acuradamente descrito pela relatividade geral, não há lugar para a existência autônoma de matéria escura. Logo, a matéria escura não é um ente, ela não possui uma ontologia, assim como os quarks não possuem uma ontologia própria, efetivamente. Por outro lado, observacionalmente, por simulações computacionais usando as equações de campo de Einstein, a gente verifica que halos e subhalos de matéria escura só existem na presença de matéria bariônica, aproximadamente no seu centro, né? Não necessariamente são dotadas de simetria esférica. Então, vamos imaginar um observador imerso em um halo de matéria escura pura. Esse observador é composto de matéria bariônica, claro, somos nós, né? Ele não consegue fazer nenhuma medida nem de espaço nem de tempo entre pontos da matéria escura, uma vez que ele não consegue interagir com esses pontos. Mas isso não implica que não existe uma métrica na matéria escura, uma vez que o halo se encontra imerso, por sua vez, no universo, que está suficientemente descrito através da métrica de Friedmann, Lemaitre e Robertson Walker. Então, as medidas espaciais e temporais deste observador são realizadas no espaço-tempo vazio de matéria bariônica. E a matéria escura é indetectável localmente. A modificação por deformações e torções da métrica no interior da matéria escura pura só tem ação global, formando um todo com seu núcleo de matéria bariônica.
Mas a gente não pode abandonar a microcausalidade relativística, né, porque ela forma as bases da própria relatividade e da própria teoria quântica de campos, que são as duas teorias que sustentam o modelo efetivo lambda-CDM, que é o modelo cosmológico padrão, e o modelo padrão de partículas, Standard Model. Sem a microcausalidade, ambas as teorias e ambos os modelos caem por terra. Onde está a causalidade, então? Como se manifesta a historicidade de um halo de matéria escura, já que ela é atemporal? A proposta é que existe uma única entidade gravitacional observável com duas componentes, matéria bariônica e matéria escura. Nessa entidade única, se conserva válido o princípio de causalidade local e global. E a historicidade desse ente, dessa entidade gravitacional, se dá através do emaranhamento, que é um processo unicamente quântico. É o emaranhamento que faz de ME e MB, ou seja, matéria escura pura, e a matéria bariônica, uma única entidade física gravitacional. Essa única entidade é dotada de uma única ontologia efetiva. Então, a causalidade nessa entidade global, digamos assim como a sua historicidade, se deve apenas à matéria bariônica. Daí, então, a gente obtém um último resultado daquele postulado inicial. A métrica dessa entidade única MBE é parcialmente determinado por MB. Uma vez que o emaranhamento possui entropia, e pode ser medida essa entropia, como a entropia de von Neumann, e, portanto, possui temperatura absoluta não nula e também densidade de energia, este fato pode estar associado à parcela da métrica dessa entidade global, MBE, que não é determinada simplesmente através da matéria bariônica e é responsável pela interação gravitacional entre a matéria escura pura e a matéria bariônica. Ora, mas esse é um sistema complexo emaranhado. E um sistema complexo emaranhado não pode ser fatorado em suas partes. Significa dizer que sua ontologia não é a reunião das ontologias dos componentes. Não é essa entidade MBE, não é o produto tensorial entre um espaço abstrato, espaço de Hilbert abstrato de matéria bariônica, e um espaço-tempo de matéria escura. Essa entidade única não pode ser fatorada. Então, a inexistência da causalidade local na matéria escura pura não afeta o emaranhamento, simplesmente porque ele é um processo essencialmente quântico e não local. Bom, encerrando essa apresentação desses axiomas e subaxiomas, isso tudo explicaria, por exemplo, por que experimentos gigantescos e expensivos, né, caríssimos, como Dama, Zino NT e Anaís, na Espanha, após décadas de contínuas medições, não foram capazes de detectar a diferença de fotoionizações sazonais no movimento da Terra ou supostamente atravessarem sua órbita em sentidos periodicamente opostos, o halo de matéria escura que encapsula a Via Láctea. A Via Láctea não escapa da regra geral, ela possui um halo de matéria escura. Nós estamos imersos nesse halo de matéria escura. E os experimentos, seguindo mais ou menos o mesmo raciocínio do experimento de Michelson-Morley, né, que procurava
demonstrar a existência do éter luminífero a partir de percursos de raios de luz ortogonais. Esses experimentos buscavam descobrir diferenças de fotonizações sazonais, quer dizer, de interações entre partículas de matéria escura com as partículas existentes na Via Láctea, de acordo com a órbita terrestre. Simplesmente porque a gente concluiu ali em cima, né, que a matéria escura é indetectável por dentro. Esses experimentos são experimentos que empregam, evidentemente, instrumentos. Instrumentos são compostos de átomos. Instrumentos são bariônicos. Então, um observador bariônico, imerso na matéria escura pura, não consegue detectá-la, não consegue interagir com ela. Aí vem uma pergunta fundamental. Se a gente diz que o emaranhamento é fundamental nesse modelo, essa ontologia do halo de matéria escura, matéria bariônica, esse emaranhamento também é temporal? Bom, obteve-se um resultado em 2020, em janeiro de 2020, está listado aqui, está apresentado aqui, e por cientistas de computação e da teoria da complexidade quântica, e descobriram, por simplesmente deduções lógicas, que o limite de alcance espacial do emaranhamento quântico é um indecidível, ou seja, a gente não consegue determinar o alcance do emaranhamento, se existe um limite superior a este emaranhamento. Pode ser também, isso não foi demonstrado, é uma especulação, mas que advém desse resultado importantíssimo, revolucionário, foi obtido em 2020, é que também a temporalidade do emaranhamento, já que a espacialidade dele é uma propriedade, né, de dimensões indecidíveis, você não consegue obter um limite superior, pode ser que a temporalidade também do emaranhamento seja um indecidível. Essa dedução aqui decorre diretamente do princípio de homogeneidade do espaço-tempo. Se espacialmente o emaranhamento não tem um alcance, não tem um limite superior, a coordenada de tempo, se o espaço-tempo for homogêneo, isotrópico, essa coordenada de tempo ela pode também não ter um limite superior. Bom, esse trabalho aqui, eu coloquei aqui a referência mais como curiosidade, mas é um artigo de 150 páginas, né? E se apoiou em vários artigos anteriores, vários autores, e se descobriu, eventualmente, que um desses autores, um desses resultados anteriores que eles usaram como matéria-prima, digamos assim, da sua descoberta, né? Um deles continha um erro de lógica. Mas eles contornaram a necessidade desse trabalho especificamente no ano seguinte, em setembro de 2021. E, em novembro de 2021, publicaram um resumo inteligível, né? Porque
esse de 150, nem os diretamente envolvidos, né, que tiveram suas conjecturas negativadas, como o Alan Kohn e o Tserelson, nem eles conseguiram argumentar contra os resultados desse artigo, né? Mas os mesmos autores, em novembro de 2021, publicaram um artigo de 8 páginas apenas, que resume tudo, é bem inteligível, é bem interessante, que pode ser encontrado aqui nessa referência. É uma referência com acesso aberto, né? Open Access. E vem uma outra especulação, né? Se a gente admitir que o domínio da dependência temporal do emaranhamento seja um indecidível, né? Você pode obter um modelo dessa entidade ontológica efetiva, né? Aula de matéria escura mais a matéria bariônica, você pode construir um modelo puramente euclidiano, considerando também o emaranhamento. Mas é apenas uma especulação. Então, abre as seguintes possibilidades. Se trabalhar em um modelo euclidiano, ou seja, sem sem a métrica de Minkowski, onde a matéria bariônica seja o bojo e a matéria escura pura seja a fronteira, ou as fronteiras, interligadas por filamentos clássicos e quânticos, a gente vai ver mais tarde o que eu quero dizer com isso, formando essa entidade ontológica efetiva, matéria escura e matéria bariônica, através do emaranhamento. Determinar o raio da matéria escura em termos do raio da matéria bariônica. Simplesmente para especular se esse raio é simplesmente a dimensão espacial radial da bolha de plasma de quarks e gluons que teria originado essa entidade efetiva ontológica, matéria escura e matéria bariônica. Depois, especificar e comparar propriedades de bojo de fronteira que aparentemente constituem uma entidade indissolúvel, como sendo uma única ontologia efetiva. Os diagraminhas aqui ilustram essas possibilidades. Aqui é a bolha de plasma de quarks e gluons, antes da hadronização, antes do freeze-out. Depois do freeze-out, essa bolha de quarks e gluons resulta em uma matéria bariônica. Os quarks e gluons se confinam e ficam no interior de bárions e de hadrons, construindo os átomos, as galáxias, os aglomerados. E a matéria escura, um selo remanescente fóssil, né, desse plasma de quarks e gluons, mas com as suas células de espaço-tempo relacionadas às configurações de quarks e gluons resultantes após o freeze-out, através do emaranhamento. É que usando aquela suposição de que a matéria escura é atemporal, né? Então, seja o tempo aqui na matéria bariônica, que possui relógio, seja o tempo aqui na fronteira da matéria escura, do halo de matéria escura, né? Não existe uma evolução temporal. A coordenada de tempo é igual a zero. Então, topologicamente, essas fronteiras são equivalentes.
Aí, há outras considerações mais técnicas, né? Eu não vou me alongar muito, mas estão em pesquisa constante. Há um resultado que saiu em 2022 na Physical Review Letters desses autores aqui japoneses, sendo que o Takaya Nagi é um cientista famoso porque ele foi um dos que conseguiu definir uma forma de entropia que generalizou a entropia de Stephen Hawking, incluindo o emaranhamento, que a entropia de Stephen Hawking não contempla, né? Mas, em 2022, produziram esse artigo. Holografia no espaço de Sitter através da teoria de calibre de Charles Simons. Esse artigo sugere a possibilidade de uma correspondência de Sitter-CFT, ou seja, o espaço de Sitter com a teoria conforme de campo, vira identificar a gravidade quântica no espaço-tempo de De Sitter com uma teoria conforme de campos não quântica, desprovida da variável tempo, ou seja, atemporal. Quando eu fiz essas especulações aqui, eu não conhecia esse artigo. Eu vim a saber que existia esse artigo depois. E é interessante, porque eles chegam a uma conclusão de atemporalidade da teoria conforme de campos não quântica no espaço de Sitter, ou seja, no espaço sem matéria, né? Atemporal também, assim como a nossa proposta para a variedade matéria escura pura. Porém, a mecânica quântica, que foi construída desde o início no formalismo hamiltoniano, ela contém, no interior da própria equação de Schrödinger, a variável de tempo, de forma insolúvel, o que obriga a teoria conforme de campos resultantes a não ser quântica. Daí a conclusão deles. O que aponta para a construção mais natural de uma vinculação entre a matéria escura e a relatividade geral. Uma outra observação, eu já citei em passant, é que o físico americano DeWitt construiu uma equação generalizada de Schrödinger, introduzindo a relatividade geral, sem a variável tempo. Ele a batizou de equação de Schrödinger estendida, mas essa equação é mais conhecida hoje como a equação de Wheeler-DeWitt, porque Wheeler foi orientador do DeWitt e os dois elaboraram a versão final dessa equação, que também não tem componente temporal. Essa equação resulta numa função de onda única para o universo como um todo. Mas aí é uma outra história, a gente não vai prosseguir nesse caminho. Hoje, então, a gente vai encerrar por aqui.
E na próxima aula eu vou me aprofundar na descrição do plasma de quarks e gluons e na sua forma primordial, ou seja, logo após o Big Bang.